Se a Igreja de Cristo fosse removida hoje da terra, o mundo entraria em colapso. Não, você não sabe o que está pedindo. Você não sabe o que está desejando. Quando Jesus orou ao Pai, em sua oração, Jesus ele não orou para que o Pai nos tirasse da terra, mas ele pediu para que Deus nos livrasse do mal. Jesus ele sabia que era necessário que nós, como igreja, viéssemos a permanecer na terra, porque Jesus ele passaria breve tempo na terra. Enquanto o Senhor Jesus ele andou na terra, as trevas ela não poderia reinar, porque Jesus disse que aquele que crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz do mundo. De fato, Cristo ele sabia que ele não iria ficar na terra. E se Cristo não tivesse estabelecido a sua igreja na terra, quando ele voltasse aos céus, que esse era o propósito, a terra voltaria a andar em trevas e ela seria consumida. Desde a eternidade, ele tinha um plano para estabelecer o reino de Deus na terra. Cristo foi aquele que trouxe a visão do reino para a terra, a visão do Deus Criador. E ele tinha um plano, o Pai e o Filho e o Espírito Santo tinham um plano para redimir a população da terra. Cristo disse aos seus discípulos: vocês são a luz do mundo e sal da terra. Nesse exato momento, Cristo estava apontando para o futuro. A igreja de Jesus Cristo iria nascer. Ora, Cristo, depois da sua morte e da sua ressurreição, Cristo age através da sua igreja, desfazendo a obra de Satanás, estabelecendo o reino de Deus. Se a igreja fosse removida hoje, o mundo sucumbiria. Pois a igreja de Jesus, ela neutraliza o mal que habita no mundo. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E a igreja do Senhor, que foi estabelecida na terra, ela é aquela em quem neutraliza todas as artimanhas do nosso adversário contra as pessoas. Se a igreja, que ainda não foi removida da terra, acontece o que acontece na terra, imagina quando ela for removida. Tamanha trevas será. Os crentes são odiados, eles são perseguidos, e o desejo nasce no coração dos ímpios e dos pecadores para que os cristãos sejam aniquilados da terra. Realmente, eles não sabem o que pedem ou o que desejam. Será que vocês não entendem que se a igreja de Jesus Cristo for removida da terra, não sobrará nada? Pois Deus escolheu a sua igreja para interceder por aqueles que ainda não conhecem a verdade, por aqueles que estão cativos e oprimidos pelo diabo. E por que será que o diabo ele implanta esse desejo no coração do homem para que a igreja de Jesus seja removida da terra? Será que é porque a igreja impede dele agir livremente? Pense bem, a verdade é que as forças das trevas e ocultas, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra poderes e autoridades que atuam nas regiões celestiais, eles influenciando as pessoas a desejarem a retirada dos cristãos da terra. Essa é a oportunidade deles de agir livremente, atormentando e afligindo a alma humana e levando cada pessoa para distante de Deus. Mas Deus, como ele é infinito em misericórdia, ele não leva em consideração o pecado no período da ignorância. Foi assim que Cristo fez quando ele estava sendo crucificado, apedrejado e açoitado. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Da mesma forma que Cristo intercedeu para que aquele pecado não fosse imputado naquelas pessoas, assim também nós, Igreja do Senhor, intercedemos por aqueles que não têm conhecimento. E você acha que a igreja vai ser removida da terra? Não deseje isso no seu coração, porque claramente isso é uma influência maligna que está sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que nós seríamos perseguidos e odiados por causa da justiça, por causa do nome de Jesus. Mas você sabia que quando desejamos algo, isso acontece? Eu quero mostrar para você. Amós no capítulo 8, no versículo 11 ao 12, diz assim: estão chegando os dias, declara o soberano Senhor, em que enviarei fome a toda a terra, não fome de comida, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão.